O programa Visão Geral do Canal 14, obedecendo uma ordem da produção, nós estamos trazendo e ouvindo os candidatos que foram eleitos e reeleitos, não só em Anápolis, como também nas cidades circunvizinhas. E hoje, honradamente, nós estamos recebendo o vereador Jean Carlos. Ele, que é da segunda reeleição, teve 1.904 votos. É o voto virado no vento, viu? O sexto vereador mais votado e o segundo do DEM. Vereador, é uma honra tê-lo aqui. DEM. Aliás, o primeiro do DEM, desculpa. Eu queria dizer que são dois do DEM, né? Aí que eu atrapalhei. É o primeiro do DEM. Vereador, é uma honra tê-lo conosco aqui, mais uma vez. Obrigado, Zé Augusto, pelo convite, a direção do programa Visão Geral. A satisfação de estar aqui e poder discutir com vocês sobre as eleições de 2020 e sobre as perspectivas para o próximo mandato. Não quero deixar o vereador de bermuda, calça curta, saia, não. Mas como é que está a candidatura? É candidato à presidência da Câmara? Está apoiando alguém? Não, eu particularmente não sou candidato. Eu fui procurado assim que terminou o processo eleitoral por alguns dos eleitos, dos novatos eleitos, se propondo, né, a construir uma chapa alternativa à proposta pelo atual presidente. E houve algumas conversas, algumas tratativas iniciais, porém eu percebi que havia muita insegurança, alguns já declararam apoio para o próprio presidente atual. Eu preferi me abster. Então, né, eu não farei parte aí da chapa, eu não estarei pleiteando a mesa, até porque eu não percebi viabilidade em torno dessa pretensão. Nem na mesa diretora, Vila? Não, eu prefiro, até falei para o colega João da Luz, ele foi o outro colega eleito pelo Democratas, porque particularmente eu, como advogado, fazendo parte da mesa, eu fico impedido. Para mim participar da mesa, não querendo desmerecer qualquer outra função, seria interessante como presidente, porque de fato aí eu abriria mão, né, de estar advogando para administrar o Poder Legislativo Municipal. Porque no mais o vice-presidente, na ausência do presidente, os secretários são funções auxiliares. Então, da minha parte, seria se houvesse viabilidade para a disputa da presidência. De fato, de forma que eu abri mão para o colega João da Luz, ele em querendo, nós vamos trabalhar no sentido de fazer aí a participação do DEM através do vereador João da Luz na mesa diretora. Se eu estiver enganado, o senhor me corrija, por favor. Parece que o DEM não está querendo abrir mão da Secretaria de Meio Ambiente, é isso? Eu não tive nenhuma tratativa em relação a essa participação do DEM no governo municipal. De fato, nós temos lá o Dr. Fabrício Lopes da Luz como atual secretário do Meio Ambiente. E considerando que nós fizemos 2 vereadores, que o vice-prefeito é do Democratas, que o próprio secretário do partido já está ocupando uma pasta importante que é a Secretaria do Meio Ambiente, é natural que se pleiteie a permanência dele, porque fomos parceiros de primeira ordem e até porque o próprio vice-prefeito compõe, né, o executivo municipal. Então eu penso que ele tem todas as condições de permanecer naquela pasta, vem já fazendo um trabalho, já era assessor direto lá, é servidor de carreira, assumiu o cargo e vem fazendo um trabalho positivo. Nós entendemos que a permanência dele poderá ser, né, viável e certamente vantajosa para o município. Deixa eu colocar aqui, entre aspas, vereador, é uma briga de gente grande aí, Não, em relação a isso, com certeza, porque já houve cogitações que o vereador Jackson Charles, que esteve licenciado e ocupando aquela pasta, pretende também, ou foi até cogitado, para o retorno àquela pasta. De forma que, certamente, há um grupo do PSB pretendendo, há um grupo dos democratas que endossa e abona a permanência do Dr. Fabrício, e isso vai ser uma, como diz, tarefa para o chefe do executivo decidir aquele que ele achar que convier melhor para continuar, né, ocupando,
e prestando serviço. O que importa, eu penso, né, sobretudo, é que preste um bom serviço à comunidade. Nós vislumbramos aí que qualquer um dos dois certamente tem as condições, mas considerando que o doutor Fabrício está já, né, enganjado naquela condição e que o vereador Jacques pleiteou a reeleição no sentido, penso eu, de estar presente no Legislativo, que, né, quem sabe permaneça aí o doutor Fabrício naquela pasta importante para o município. O senhor entende ainda, falando sobre é porque é uma secretaria importante de meio ambiente, não que as outras não sejam, pelo contrário. Mas o senhor entende, o senhor como vereador experiente do DEM, essa suposta briga pelo secretário de meio ambiente estremece a relação do DEM com o prefeito, não? Não, de forma alguma. Eu conheço bem aí a pessoa do doutor Fabrício e também de todos os que compõem o diretório municipal. Não, né, não acredito que chegará nessa situação. Ao contrário, né? Democratas, assim como indicou o vice, que era o vice-prefeito Marcos Canto, que se filiou ao Democratas, continua como vice-prefeito, certamente não vai criar dessa natureza e empecilho dessa natureza. É lógico que é natural que o partido tenha a expectativa e endossa um bom nome como o atual secretário Fabrício. Mas não creio que será motivo para tal situação. O nosso telespectador pode entender, vereador Jean Carlos, que, veja bem, o Ronaldo Caiado do DEM, o Cândido do DEM. Sim. E o secretário do DEM. Quer dizer, balança. Sim. Não, né? Continua ele, né? Eu acredito, né? Há todas as condições, né, para que isso aconteça. É lógico que eu particularmente não participo diretamente disso, mas no que depender de mim, endossa a permanência do Dr. Fabrício, que tem demonstrado uma capacidade ali à frente daquela pasta, e como funcionário de carreira, né, por muitos anos já também, tem um histórico de capacidade demonstrada. E nós haveremos, né, de ter essa decisão, logicamente, pelo prefeito municipal, e logo aí, no início do mês de janeiro, que certamente estará definindo todo o seu secretariado. Vereador Jean Carlos do DEM, 1904 votos. É voto, como diz um amigo meu, virado do vento. Né? Quer dizer, é voto primeiro colocado do DEM. Como é que o senhor viu essa eleição deste ano, em época de pandemia? Foi totalmente diferente das demais, é isso? Foi sim. É verdade que foi uma eleição atípica, um processo eleitoral com muitas restrições, e isso dificultou demais. Primeiro porque nós já estamos agora com um processo eleitoral reduzido, né? São apenas 40 dias de campanha propriamente dita. Antes, porém, nós tínhamos 90 dias e perdíamos 10 dias para regularizar, formalizar todo o material, sobrava 80 dias. Agora você perde os 10 e sobra ali 30 e poucos dias para a campanha de fato. E com as restrições impostas pela pandemia, nós tivemos muito menos reuniões com limitado número de pessoas, menos ações políticas de rua, movimentos, né, de rua, diminuiu-se as visitas, nem todos abriram as suas portas aí para as visitas por conta dos receios, né, da questão da pandemia. Então, realmente, foi uma situação bem adversa. E ainda mais, José Augusto, com um número elevado de candidatos. O que influenciou muito também foi através das redes sociais, né, que nós tivemos aí a oportunidade de estar publicando diariamente as nossas prestação de serviço e as nossas propostas. Mas, sem dúvida, eu particularmente não consegui fazer 20% das visitas que eu tinha condições de fazer. 20% das reuniões pretendíamos. Mas, graças a Deus e aos amigos, tivemos a oportunidade, o êxito, né, de chegar ainda entre os mais bem votados e atingirmos aí o nosso objetivo, que era continuar prestando serviço para a comunidade como vereador da cidade de Anápolis. Quer dizer que o nosso telespectador, o vereador, ele pode fazer uma leitura disso que o senhor acabou de fazer. Se o senhor não atingiu nem 20% daquilo que pretendia, o senhor foi reeleito graças aos serviços prestados à comunidade. Exatamente, do que nos deu as condições
de ter essa votação, de atingir mais uma vez a oportunidade da reeleição, foi o serviço prestado e a multiplicação de votos realizada pelos amigos, né, por aqueles que estavam de fato nos apoiando e endossando o nosso nome, né, fazendo com que o nome chegasse a outras pessoas, e certamente isso nos permitiu que tivéssemos a boa votação e conseguíssemos numa chapa muito disputada, difícil, onde tínhamos nomes aí de bastante peso, né, como ex-deputado por 2 vezes, Carlos Antônio, o próprio doutor Antônio Jorge, que foi candidato, né, um homem bem renomado, o próprio Pedro Mariano, que não atingiu, mas já foi vereador por quatro vezes, o próprio Miguel Marrula, que é suplente de deputado, muito bem votado, ou seja, nomes de peso da política napolina, e graças a Deus, né, tivemos a condição de chegar e estar aí agora eleito pelo Democratas. A gente poderia traduzir, ô vereador, da seguinte maneira, ou fazer a seguinte comparação, vamos ver se dá certo. Se o Pelé entrasse em campo só com o nome, verdade. Né, quer dizer, não adiantou ter nomes, não. Tem que ter serviço prestado, né? Reconhecimento. E essa eleição teve muito disso, né? A necessidade do endosso daquele que realmente confiava em você. Pelas dificuldades que nós já aqui citamos, nós dependemos muito dos amigos, do endosso e da credibilidade, e nisso pesava o que fez, né? Qual foi o serviço prestado aí, na condição de candidato à reeleição, ainda era mais cobrado, né? Então nós tivemos a oportunidade de apontar, olha, nós trabalhamos nisso, naquilo, isso deu certo, isso ainda está em andamento, isso não deu, e graças a esse trabalho que nós tivemos, consideramos positivo, conseguimos vários benefícios, atuamos diretamente em várias situações dentro do Legislativo. Eu creio que a população considerou positiva e nos deu credenciou a continuar trabalhando aí como vereador. Vereador Giancarlo, o senhor também entende que os 20% do qual o senhor falou, o senhor gastou quantos pares de sapato, hein? Mesmo sendo, igual eu falei aqui, estimado assim em torno de 20%, certamente nós andamos muito. Quando a gente fala 20%, porque de fato, nós tínhamos a perspectiva de fazer um número bem maior de reuniões, um número bem maior de visitas, e realmente houve uma dificuldade. As reuniões já estavam limitadas ao número de 10 pessoas no máximo, por conta das determinações da TRE, do acordo feito com os partidos, e eu entendia justo por conta do risco, né, para a gente evitar aí qualquer situação. E acabava que muitas vezes o cidadão também não anda animado, né, muito desestimulado a participar da política, ainda mais muitos que passando por dificuldades, né, por conta até da pandemia, o receio do contágio, a dificuldade às vezes de perda de emprego, e muitas vezes atrair o cidadão para uma reunião política nem sempre foi um papel fácil. E também porque realmente havia essas dificuldades, essa restrição e essa insegurança da própria população. Mas foi bom, mesmo assim nós, né, gastamos alguns sapatos aí, andamos bastante, visitamos vários bairros de diversas regiões e tivemos voto em praticamente todas as sessões da cidade de Anápolis. Vereador Giancarlo, um nome fácil de carregar, né? Quer dizer, não teve aquela rejeição como a gente pôde ver com outros candidatos. Graças a Deus. O prefeito Roberto, da gestão atual e anos anteriores, parece que ele teve uma certa dificuldade em alguns momentos com a oposição. O senhor sendo da base aliada, o senhor vê que o Roberto fez a maioria, não vai ter problema de executar projetos. Eu acredito que nem mesmo nesse primeiro mandato do prefeito Roberto houve. É lógico que tínhamos, às vezes, situações em que há um número de vereadores, por questões partidárias, se opunham, e às vezes algumas situações que eu particularmente mesmo me oponho. Eu cheguei a ter situações em que fui contrário, mas 95% dos projetos encaminhados pelo Executivo Municipal, pelo prefeito, nós somos aliados e favoráveis. Existe, logicamente, da minha parte, uma parceria, mas também uma independência para decidir de acordo com suas convicções e seu pensamento. Existem matérias
que são complexas e muitas vezes nem todos concordam no mesmo sentido. E isso é natural no processo legislativo, numa questão de uma administração pública tão complexa como é a da cidade de Anápolis. E, portanto, há situações que é preciso ter maturidade e compreensão para entender que, às vezes, o posicionamento de um determinado vereador, mesmo sendo da base aliada, possa ser contrário em determinada situação. O contraditório é importante até para o aperfeiçoamento das leis. Então, muitas situações, eu particularmente tive divergências, mas sempre no mesmo sentido, buscando o melhor para a cidade de Anápolis e reconhecendo, muitas vezes, que nem sempre a gente é o senhor da razão, né? Por isso que a maioria do colegiado é que decide, mas certamente nós esperamos e temos certeza que o prefeito tem a grande maioria e vai ter, né, o apoio da Câmara Municipal para os projetos relevantes para a cidade, mas com certeza, com harmonia, mas com independência. O senhor falou em independência algumas vezes aqui. Como é que é essa relação do vereador com o partido? O vereador vota com a sua convicção, com aquilo que o partido manda, ou tem um joguinho de cintura ali, uma conversa, uma negociação? É bom que se tenha sempre o diálogo, né? Mas eu tenho que reconhecer que dentro do PTB, eu me filiei no DEM agora em abril, na janela eleitoral. Mas dentro do PTB, eu tive a liberdade de sempre decidir de acordo com o meu pensamento e convicção. É lógico que uma ou outra situação, há um apontamento, um direcionamento partidário, mas eu particularmente tenho que reconhecer que não tive nenhuma ingerência por parte do partido nas minhas decisões. E assim, eu acredito que você não descumprindo as regras, o estatuto do partido, você tem a prerrogativa como mandatário de decidir de acordo com suas convicções e, logicamente, mantendo sua independência. Então, assim, é bom que tenha um diálogo, né? Há as diretrizes partidárias, se você também está dentro do partido, é porque há uma certa compatibilidade de pensamento e, portanto, é bom que se tenha sempre esse equilíbrio, essa liberdade, mas com um bom diálogo. O senhor que está no meio desse bolo político que compõe ou que faz esse bolo político, como é que o senhor está vendo assim, enxergando lá na frente, o prefeito Roberto vai mexer muito no secretariado ou o senhor vê que vai mexer pouca coisa? O time que está ganhando do eu creio que ele tem bons nomes já consolidados dentro das secretarias municipais e teve a grande maioria desses, digamos, partidos já aliados o apoiando novamente. Então, não sei se será tão significativa as mudanças. Às vezes, até de local, eu vi já anunciando a mudança da Secretaria de Educação, com a Secretaria de Assistência Social, mas apenas mudando de pasta, né? É uma opção do prefeito, ele deve ter suas razões, mas de forma que, aparentemente, o primeiro escalão, talvez está havendo uma mudança de pasta, mas continua os titulares, né? Os mesmos protagonistas aí. Mas, certamente, o que o prefeito deve se pautar, e eu acredito nisso, é de colocar as pessoas que têm a condição de conduzir bem a secretaria, porque as secretarias são os órgãos executivos que fazem com que os projetos políticos do governante possam, de fato, ser executados e transformados, né, sair do papel para a realidade em atendimento à população. Nesse período pós-eleição, até a posse, tem muita especulação em torno de cargo, não tem? Tem muita, porque natural que com a chegada de novos vereadores eleitos, como nós falamos, a composição de alguns novos secretários, assim, uma substituição de secretário acaba provocando a substituição também dos seus assessores de confiança. Então, isso acaba havendo uma certa especulação, cogitação em torno da ocupação de cargos. E isso tem acontecido nos diversos entes federativos aí. Mas eu creio que, como nós dissemos, o prefeito já domina completamente aí o quadro da prefeitura, as demandas, conhece de fato já bem mais de quando assumiu da primeira gestão. Sem dúvida. Né? Tem um domínio muito maior, até disse isso aí, ele certamente terá uma condição bem melhor
de fazer uma gestão ainda mais eficiente. O senhor tem uma opinião formada em relação ao elefante descolorido, que é aquele prédio da Câmara Municipal? Tenho opinião formada, eu já me pronunciei a respeito disso outras vezes, porque a engenharia faz tudo. Ali nós sabemos que houve erros, já está constatado por perícia técnica, mas nós sabemos também que há, no meu ponto de vista, viabilidade para se adequar e utilizar o prédio, mesmo que não seja, digamos, para a Câmara Municipal, mas para a ocupação de um determinado órgão, ou de algum projeto por parte do Executivo, uma vez que existe ali a aplicação de 4,8 milhões, salvo engano, de recursos já ali investidos, e é preciso dar uma destinação, porque daquela forma ali fica ruim para a cidade, dinheiro público desperdiçado, e certamente que, lógico, de observar os relatórios técnicos, pareceres da perícia técnica, engenheiros, as adequações necessárias para viabilizar a instalação de um determinado órgão, que seja um centro cultural, que seja alguma secretaria. Eu acredito que há condições de se dar um direcionamento, porque de fato houve um equívoco, mas permanecer com aquela estrutura se danificando com sol, chuva, aí sim eu ainda acredito que vai prejuízo ainda maior. Então, da minha parte, eu acredito que, observado a viabilidade técnica dos peritos engenheiros, se liberada as adequações, que sejam feitas e concluída a obra para a instalação de um órgão que possa ser utilizado naquele prédio. Quer dizer que o senhor avaliza todo o laudo técnico, lógico, oriundo de técnicos especializados, do aproveitamento e viabilidade daquele prédio. Sim, se os laudos apontarem a viabilidade, mediante, creio, adequações necessárias que já foram certamente apontadas, eu acredito que sim, são quase 5 milhões investidos ali já, e certamente exigirá, para a conclusão, outro montante considerável, então que se faça. Porque se deixarmos daquela forma, aí sim eu creio que a estrutura vai acabar sendo considerada inapta para continuar qualquer tipo de obra ali. Mas é lógico, tudo observando um laudo de um perito, um profissional capacitado, responsável técnico, porque nós, de fato, temos ali a avaliação do que é emitido pelos laudos, mas não somos um técnico habilitado para definir isso. Definir-se de acordo com os laudos apresentados, o rumo a ser adotado. É o que eu penso. A gente ouve em certos corredores, alguém é favorável à implosão daquele prédio. Eu já ouvi alguns colegas considerando essa hipótese. Bom, se uma perícia constatar que aquela estrutura é inapta e insegura, ela pode se colocar em risco, aí não teria outra saída. Mas nós sabemos que hoje em dia a engenharia é muito moderna, que há muitas alternativas. Então, sim, é lógico que ninguém em sã consciência vai dar sequência se apontar um risco digamos, de insegurança da estrutura, Até então, se tiver isso, logicamente que antes logo garantir a segurança de todos e não utilizar. Mas uma vez que se definir que há condições, tendo em vista o dinheiro já investido naquele local, que se faça as adequações. Nós estamos aqui batendo um papo muito esclarecedor com o vereador Jean Carlos do DEM, 1904 votos. Agora que aquele prédio ali traz assim uma amargura na gente quando a gente passa ali, vereador. É ruim, cada vez que se cogita, por exemplo, mais uma vez, mesmo já não sendo a primeira, aqui na outra campanha, em 2016, nós que estávamos no mandato fomos muito sabatinados durante as visitas e reuniões em relação a essa questão da obra. E, de fato, muitos não compreendiam que fugiu do alcance de nossa fiscalização. Porque você, como fiscal, acompanhava a obra, recebia as medições, havia um atestado de irregularidade, então
cidadão que é técnico está apontando irregularidade, até então você fica refém daquele posicionamento. Mas nessa ainda, algumas situações que nos questionaram. Em número menor, mas muitos ainda questionaram, como vai ser a destinação daquele prédio. É ruim para a cidade, ali, né, o centro da cidade principal, a imagem que se passa para todos os moradores da cidade. E também para aqueles que estão de passagem é muito ruim. A cidade merece e precisa, de fato, definir o que fazer com aquele prédio, de uma vez por todas, solucionar essa ruim imagem daquela obra ali, que infelizmente trouxe tanto transtorno. O senhor entende que o prefeito Roberto, em parceria com a Câmara de Vereadores, vai exigir uma celeridade para sanar aquele problema ali, vereador? Eu creio que sim, né? Eu de fato, é bom questionar, inclusive, a presidência da Câmara e também ao próprio prefeito, como que está o processo, que existe um processo judicial relacionado àquilo, uma apuração do Ministério Público, e certamente também está vinculado a essas decisões, a continuidade ou não dessa obra. Então, eu creio que assim que tiverem uma decisão num aspecto técnico, certamente o prefeito vai tomar essa decisão e certamente impor celeridade para que solucione o mais breve possível esse episódio que certamente desgastou a todos do meio político e, sobretudo, uma condição que não retrata a realidade da cidade de Anápolis, porque é uma cidade ordeira e fica uma imagem muito ruim, inclusive a nível nacional foi veiculada e isso de fato não é bom para a cidade. O senhor entende que ele sozinho deve meter a mão na cumbuca e decidir, ou tem que chamar a parceria da Câmara? Eu acredito que ele, diante de uma posição decisiva do processo judicial e das perícias técnicas, ele pode sim colocar essa apreciação à própria Câmara Municipal, em diálogo, mas certamente a decisão, a obra é do Executivo. E eu acredito que deva-se partir por parte do prefeito municipal. Tá bom, nós estamos entrevistando aqui hoje, honradamente, para o canal 14, o programa Visão Geral, o vereador Jean Carlos, do DEM. E a nossa produção ali, lamentavelmente, já fez um sinalzinho para nós, que o papo estava gostoso, estava assim, politicamente deslumbrando ações importantes, e ele já fez o sinal para nós, o vereador, que o nosso tempo está esgotando. E agora eu queria que no final que o senhor ficasse à vontade de transmitir uma mensagem para os seus eleitores, sim, para o anapolino de uma forma geral. Estamos no final do ano, se quiser desejar um ano diferente de 2021, é verdade. Fica à vontade. Eu agradeço, Zé Augusto, e cumprimento mais uma vez todos os telespectadores do programa Visão Geral. E o que nós temos aqui é desejar que um próximo ano seja bem melhor. Esse ano foi um ano de dificuldades, né? Não podemos comemorar diante de tantas vítimas dessa pandemia, de tanta dificuldade imposta pelas consequências da pandemia, dificuldades econômicas, perda de emprego, quantos comerciantes, microempresários não, né, perderam a sua empresa e tiveram suas portas fechadas, e certamente isso é muito triste. E mais triste aqueles que infelizmente tiveram na sua família situação de vítimas, né, perca de entes queridos. E essa doença não é brincadeira. Nós, né, pedimos a todos que mantenham os cuidados, não abram a guarda, não deixem de ter o zelo e o cuidado necessário, e com fé em Deus, esperamos que o mais breve possível essa vacina esteja também disponível aqui no Brasil para todos, para que possamos voltar a ter uma normalidade e um dia a dia mais saudável a todos. Eu quero aproveitar ainda, agradecer a todos os 1.904 votos, a todas essas pessoas que acreditaram no nosso trabalho, na nossa continuidade como representante na Câmara Municipal. E dizer que nós estaremos à disposição não apenas dos 1.904 pessoas que nos deram seu precioso voto, mas de toda a população anapolina, para que nós possamos construir cada vez mais uma cidade melhor. Hoje é a última sessão ordinária dessa legislatura e nós trabalhamos muito e esperamos poder trabalhar muito mais no próximo mandato para que possamos retribuir, ao menos em parte,
as expectativas da população napolina. Um feliz ano novo e que Deus traga realmente dias melhores para todos nós, anapolinos, goianos, brasileiros e para toda a humanidade. Grande abraço. É o Canal 14 e o programa Visão Geral. Eu quero mais uma vez agradecer o senhor pela presença. Muito obrigado, vereador. Eu quero mais uma vez agradecer a você, Zé Augusto, a toda a direção do Canal 14, do programa Visão Geral, e dizer que estou sempre à disposição para estar aqui, é uma honra, e poder participar desse importante programa. Ao nosso telespectador, o nosso muito obrigado e até a próxima oportunidade. Agora, com o apoio cultural do programa Visão Geral. Na Agência Batista você encontra grande estoque e variedade em bicicletas e preços baixos o ano inteiro. Aqui você encontra bicicletas adulto e infantil, peças e acessórios, assistência técnica autorizada. Pedalar está na moda. Não importa se é a passeio, a trabalho ou esporte. Venha para a Agência Batista, aberto aos domingos. Avenida Goiás, número 569. Fone 3324-2378. Thelma Amorim. Especialista há 20 anos em estética, pré e pós-operatório em cirurgia plástica. Trouxe para Anápolis a mais moderna clínica de hospedagem pós-operatório em cirurgia. Com quartos climatizados, acompanhamento com profissionais qualificados 24 horas para ajudar na sua recuperação. Drenagem pós-operatório, salas equipadas com modernos equipamentos para redução de medidas e tratamento de flacidez. E ainda contamos com vários tratamentos para melhorar a autoestima. Agende uma visita pessoalmente na rua RA2, quadra 10, lote 25, Residencial Araguaia, ou através dos fones 62 9 9254 5316 ou 9 9227 3361.